Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou aqui com uma redaçãozita para o Enem, produzida com um dos temas considerados mais difíceis do ano, sobre inteligência artificial. O tema tem sido extremamente desafiador, até porque eu acredito que tudo que esbarre em tecnologia, em ciência e principalmente em resultados ainda não conclusivos, torna a discussão muito mais pesada, né? Nós ainda não temos nada sobre os reais impactos que a inteligência artificial pode gerar em sociedade. Nós temos mesmo só especulações e alguns resultados muito rasos, muito incipientes, e aí significa que o debate a respeito pode ficar complicado, né? Temos aqui a redação de uma aluna considerada muito boa, que ela já absorveu muito dos nossos debates a respeito tanto do tema quanto de projeto de texto. Então acredito que você vai ter hoje uma redação considerada aí exemplar para você usar nas suas também, para copiar muita coisa, tá certo? Bom, é um palpite, né? Vamos lá primeiro. Vamos ver antes de tudo quais palavras-chave ou quantas delas o recorte traz. Nosso recorte envolve inteligência artificial, vantagens e desafios da relação do homem com as máquinas. Esse tema tem uma cilada, porque ele traz duas abordagens, vantagens e desafios. Veja que é um e, não é um ou. Então significa que as duas áreas precisam ser mencionadas no texto, mesmo que você vá se posicionar mais claramente para uma delas, certo? E essa relação do homem com a máquina já está meio que embutida na ideia da tecnologia. Nem vou considerar uma palavra-chave, é uma meia palavra-chave, né? Menos importante, porque as principais estão para a inteligência artificial, para vantagens e para desafios. Vamos ver como essa introdução foi feita? Então, a inteligência artificial é uma problemática crescente na sociedade brasileira, pois, apesar das vantagens tecnológicas, como a criação do Google, maior site de pesquisas da contemporaneidade, os desafios em relação ao homem e ao poder, né? Paralelismo aqui, e ao poder das máquinas são cada vez maiores. Excelente! Já tivemos um primeiro desbravamento nessa introdução que segue exatamente o que é necessário para qualquer redação bem-sucedida. Nós já temos um problema claro que já envolve praticamente todo o recorte que foi oferecido. Ou seja, inteligência artificial já foi mencionada, percebeu? As vantagens que faziam parte do tema também foram, não só mencionadas, como também exemplificadas, que é um caminho super sensato para não haver qualquer risco de considerarem que você tangenciou, né? Minha aluna exemplificou com a criação do Google, de ser um site de pesquisas, e ela já citou os desafios e já detalhou também que desafio é esse em relação ao homem e ao poder das máquinas. Veja aqui, acidente de percurso. Veja que essa exemplificação do recorte do tema não é profunda, não é detalhada, porque nesse momento a necessidade mesmo é só de apresentação do recorte, do problema que o tema envolve. Não precisa ser profunda, pode ser simplesinha assim mesmo. É problema por causa disso, é desafio por causa desse detalhe, ou tem uma vantagem por causa desse outro detalhe aqui. Bem simples, bem superficial, mas que garante o que é necessário dentro da introdução. Uma das primeiras coisas, o problema já apresentado a partir do recorte do tema. Perfeito, estrelinha para ela, brilhou. Vamos ver a sequência. Isso se deve à quarta revolução industrial, nos anos 2010, responsável pelo grande avanço dessas tecnologias, mas com ausência de contenção dos efeitos gerados por elas. Fantástico, temos um contexto simples, direto, construído em formato de contraste, que é inclusive um dos formatos para contextos históricos
que eu mais tenho sugerido a partir das aulas, até porque é fácil de articular. Revolução Industrial foi positiva, porém falha em não conter os efeitos colaterais. A Constituição Federal, extremamente bem articulada e cidadã, porém não executável, por aí vai. É um contexto simples, direto, super viável, com um dos maiores coringas de todos os tempos, que são as revoluções industriais, né? Já fiz aula específica sobre, inclusive, se o senhor e a senhora quiserem ver, vocês me contem. Então, excelente. A única coisa de que eu senti falta foi de um conectivo mais explícito aqui, já que para essa edição do Enem, a exigência para que haja um conectivo abrindo cada frase é muito grande. Mas a estrutura do texto até agora está de vento em popa. Vamos ver. Sendo assim, a ciência leiloada e a falta de conhecimento dos indivíduos contribuem diretamente nessa questão, que são os dois tópicos, né? Salientando mais diretamente aqui, vamos discutir sobre ciência leiloada e sobre burrice, né? Falta de conhecimento dos indivíduos. Então, perfeito. O problema já imerso no recorte, o contexto e os tópicos que vão para a discussão. Ah, professor, mas faltou o posicionamento. Não faltou. Eu sempre comento para trazer uma frase para o posicionamento, caso você sinta que o posicionamento não ficou explícito da forma como você tinha discutido. Se você perceber que esse posicionamento já apareceu, como ela falou aqui, que é um problema, que os efeitos não foram contidos, né, que não existe controle, já está embutido, não precisa fazer uma frase extra. Só se você realmente sentir que o julgamento sobre o tema, isso de dizer se é certo ou se é errado, se não tiver acontecido ainda, certo? Aqui já tinha acontecido, então a introdução está perfeita, significa que uma introdução perfeita já é sinal de uma redação já muito bem sucedida. Quase impossível, viu, ter uma introdução perfeita a esse ponto e não chegar a uma redação acima de 900. Então, perfeito. Uma frase para cada coisa, tudo muito bem explicado. Até agora só houve, em termos gramaticais, uma falha de paralelismo e um conectivo que poderia ter aparecido a mais para manter a coesão dentro do que vem sendo exigido agora. Bom, vamos ver como ficou o primeiro desenvolvimento. Vale ressaltar de início que a venda do meio científico é um fator importante nos desafios gerados pela inteligência artificial no Brasil. Ótimo, primeiro desenvolvimento, nós temos aqui um tópico frasal simples, que simplesmente puxa o tópico que já tinha sido mencionado na introdução e expande um pouquinho junto com o tema, ou junto com as palavras-chave do tema. É a frase mais simples do parágrafo, né? A venda do meio científico, ou seja, a ciência leiloada, é um fator importante nos desafios gerados pela inteligência artificial no Brasil. Desafios gerados pela inteligência artificial eram as palavras do recorte. Perfeito. Ah, mas por que ela simplesmente não transcreveu ciência leiloada? Pela proximidade. Ciência leiloada fazia parte da frase anterior e repetir palavras em frases em sequência não é, digamos, um bom caminho, certo? Bom, vamos ver na sequência. Nessa conjuntura, a indústria cultural, conceituada por Theodor Adorno, faz-se presente à medida que a cultura transforma-se, se transforma, porque aqui eu tenho palavra atrativa, à medida que a cultura se transforma em um produto, cujo principal objetivo é o lucro. Então aqui nós temos repertório. O que um corretor olharia nesse repertório a princípio? Bom, a clareza da ideia, nós temos que entender o que está sendo dito, e a conexão com a tese é super importante no momento em que você está explicando esse repertório. Tem conexão com a tese? Veja, nesse momento, quando ela fala sobre indústria cultural, ela puxa
a palavra, deixe-me ver, lucro. E por que a palavra lucro é importante enquanto ela explica o repertório? Porque ela falou sobre venda no tópico frasal. Tá vendo? Então, um dos segredinhos na hora de elaborar a frase principal do repertório é deixar claro que esse repertório é exatamente sobre o tópico que está sendo discutido, que está no mesmo assunto, sabe? Para que o parágrafo seja uniforme, para que ele trate todo do mesmo assunto. A explicação está ótima, é o foco de uma cultura focada em produto, tá beleza. Exemplo, faltou um conectivo aqui também, procure abrir todas as frases com conectivo. Exemplo disso é a preocupação da ciência com o desenvolvimento de algoritmos que viciem o usuário em redes sociais, como Instagram e TikTok, ao invés de, aqui não seria ao invés de, seria em vez de, no lugar de, né? Ao invés é ao contrário. Em vez de colaborar para o crescimento da humanidade com soluções para doenças terminais ou para... precisamos de uma aula de paralelismo. Ou para a diminuição da fome. Aqui só faltou um detalhe. Lembra do que eu acabei de falar, de que tudo precisa ser sobre o mesmo assunto para que o parágrafo seja uniforme? Então significa que esse exemplo precisa demonstrar a mesma conexão com o tema. Seria o caso de ela dizer que exemplo disso é a preocupação da ciência com o desenvolvimento de algoritmos que viciam usuários em redes sociais puramente comerciais, ou em redes sociais cujo foco é o lucro, só para manter ainda a conexão nessa história da venda, da lucratividade, do dinheiro, que é o assunto principal desse parágrafo, não é? Tudo precisa tratar do mesmo tema, tudo precisa circular na mesma discussão. No entanto, apesar dessa falta no exemplo, vejam quanto esse exemplo foi específico em relação à discussão. Foi específico em dizer quais redes sociais, no Instagram e no TikTok, e foi específico em discutir a que essa inteligência artificial deveria focar para doenças terminais, para diminuição da fome, por exemplo. Então, super específico. Então, por enquanto, tá tudo bem, só senti uma falta de conexão com a tese envolvendo o exemplo também. Bom, dessa forma, apesar das vantagens dessas tecnologias inteligentes, para que ela puxou isso, essas vantagens? Porque era a palavra do tema, né? Como proporcionar perfis personalizados de acordo com o gosto do usuário, o meio científico, que tinha responsabilidade social, torna-se um objeto de venda, por meio da criação de tecnologias pautadas no lucro, o que colabora para o desafio da relação entre homens e máquinas. Então, ela usou o impacto para a retomada do tema, das palavras do tema, que é um aspecto fundamental. Você está vendo que as palavras do tema precisam voltar o tempo inteiro. O melhor lugar para que isso seja feito é, sem dúvida, no seu tópico frasal, no momento em que você abre a discussão, e no impacto no momento em que você fecha a discussão, como ela fez aqui. A única coisa que eu tenho de crítica para esse desfecho do parágrafo, para esse encerramento, é que o impacto precisa ser uma consequência maior para a discussão que está sendo feita. Então, nesse caso, houve só a repetição do problema, o foco na venda. Como é que nós colocaríamos uma consequência maior aqui? Dessa forma, apesar das vantagens dessas tecnologias inteligentes, como proporcionar perfis personalizados de acordo com o gosto do usuário, o meio científico, que tinha responsabilidade social, gera alienação. Afasta ainda mais a inteligência artificial de um foco, digamos, mais profundo, ou cria um abismo ainda maior entre as pessoas e as aplicações maiores que a tecnologia poderia alcançar. Tá vendo? Então puxa um desdobramento um pouco maior do que a discussão mesma que estava sendo produzida, para mostrar que o problema que você discutiu é realmente muito grave,
muito polêmico, causa muito prejuízo, certo? Então, acredito que o parágrafo cresceu mais na tentativa de incluir as palavras do tema, mas foi por uma boa causa. Essa retomada do tema é fundamental. Então, por enquanto, estrutura de parágrafo para você aí que me assiste copiar. É formado na estrutura de 4. Eu até estava mencionando isso esses dias, que o texto todo precisa funcionar no esquema de 4, né? São 4 aspectos na introdução: problema, contexto, tópico, posicionamento. São 4 aspectos no desenvolvimento: tópico, frasal, repertório, exemplo, impacto. 4 conectivos, um abrindo cada uma dessas áreas. Então, se você mantém essa estrutura focada nesse quadradinho da redação, você consegue um projeto de texto dentro do que estão exigindo. Então, por enquanto, tenho poucas críticas a fazer. Tá? Muito bem construído. Vamos ver esse 4º parágrafo? Bom, ademais, a ausência de conhecimento dos brasileiros condiciona graves problemas para a introdução da inteligência artificial. Também, segundo o desenvolvimento, construído com uma caneta com a ponta quebrada. Construído de forma bem clara na abertura, ou seja, de novo, o tópico frasal, apresentando o que? Qual é o tópico a ser discutido, qual é a tese, não é assim? A ausência de conhecimento, tinha sido colocado lá a falta de conhecimento, junto com o tema que é a inteligência artificial, a palavra principal do tema. O que eu espero agora? Na mesma estrutura de projeto de texto, o repertório, para endossar isso que tinha sido mencionado. Vamos ver. Nesse contexto, Karl Marx introduz o conceito de alienação, em que o indivíduo é manipulado pelo sistema com qualquer resistência. Com qualquer resistência? Manipulado pelo sistema sem qualquer resistência, perdão. É a letra que me embolou, né? Então, tem aquela jogadinha de o repertório estar conectado com a tese. Vamos ver. Dentro do repertório foi citada a palavra alienação. Como isso se conecta com a tese? A ausência de conhecimento, não é assim? Então, excelente. Vamos ver se o exemplo também é sobre ignorância, né? A título de exemplo, aqui não existe essa vírgula, viu? A título de exemplo. A título de exemplo são as pessoas que não conhecem o funcionamento das tecnologias inteligentes. Acho que aqui caberia um ponto, né? Ou 2 pontos. Elas não sabem como afetam suas vidas ou de que forma os dados pessoais fornecidos a esses sistemas são utilizados, mas as consomem de forma inconsciente e ficam cada vez mais viciadas. O exemplo poderia ter sido mais específico? Poderia, ficou genérico, né? Eu até coloquei aqui mais cedo que quanto mais específico, melhor. Daria para dizer, por exemplo, algum caso em que as pessoas usam sem perceber que os dados estão sendo roubados, como é o caso do uso do ChatGPT ou dos aplicativos que, produzem Deep Voice ou Deepfake. Seria melhor, certo? Então, deixou aqui um pouquinho a desejar, vou colocar um sinal de alerta, porque é bom que o seu exemplo tenha algo específico, como o anterior que mencionava, Instagram, TikTok. Quanto mais específico for, melhor é. Na hora eu me perdi, não sei que exemplo específico tem. Corre lá no texto de apoio, te garanto que lá foi mencionada alguma coisa que você pode reescrever do seu jeito e adaptar como exemplo dentro do seu texto, certo? Então, aqui faltou. Vamos ver. Desse modo, por mais que as inteligências artificiais facilitem o processo de socialização, ou seja, as vantagens, a alienação dada a partir da falta de conhecimento do uso delas é responsável pela dificuldade no relacionamento coerente entre homem e máquina. Então aqui, de novo, o impacto foi feito de forma magistral para a retomada do tema. A retomada ficou boa, mas e o impacto maior que isso produz? O fato de haver um circuito cada vez maior de dados vendidos e traficados nas redes? O fato de isso fomentar um cenário cada vez mais perigoso e ameaçador para a condição humana, ou um futuro instável para a formação da humanidade? O impacto precisa ser maior
e por enquanto ele foi só a repetição do problema que já tinha sido mencionado. Então, só alguns defeitinhos, mas a estrutura também construída em 4 períodos, muito bem feita, conectivos bem distribuídos aqui, repertório simples, mas muito bem explicado, texto muito bom, quase exemplar. Bom, vamos ver a conclusão. É necessário, diante do apresentado, cadê conectivo? Portanto, é necessário, hein? Conectivos aqui estão faltando bastante e perder nota por causa de conectivo não vale a pena não, gente. Conectivo é uma coisa muito fácil de saber, só você decorar uma tabelinha, já passei essa tabelinha 400 milhões de vezes, né? E distribuí-los ao longo do texto, hein? Toma cuidado. Bom, é necessário, diante do apresentado, medida para diminuição dos desafios gerados pelas tecnologias inteligentes. Então, temos aqui uma retomada do tema, não precisaria ser feita, já poderia ir direto para a ação. Vamos ver qual ação foi dada. Assim, o Ministério da Ciência, já temos um agente, né? Ok. Responsável pelas diretrizes e por parte do financiamento do meio científico no Brasil, já temos um pouco de detalhamento construído, já é o suficiente. Deve fornecer esclarecimento a respeito das inteligências artificiais. Esclarecimento é a ação. Isso pode ser feito por meio, aqui não tem essa vírgula, mais conectivos, abrindo as frases, por meio de palestras, por meio de palestras com figuras de autoridade, a fim de garantir maior credibilidade à ciência como um departamento que vai além do poder do lucro e de conscientizar a população sobre os efeitos colaterais da introdução dessas tecnologias em seu cotidiano, a finalidade mencionada, ou seja, que é nada mais nada menos do que a retomada das teses, muito bem feita, muito bem cumprida. Então, meu senhor, minha senhora, temos aqui uma redação espetacular em termos de projeto de texto, exemplar na distribuição do conteúdo, muito bem feito, eu estou aqui morrendo de orgulho, porque seguiu muito bem as orientações que foram dadas nos últimos tempos. Muito bem distribuída, com falhas muito fáceis de serem resolvidas. Faltam aqui só mais conectivos distribuídos ao longo da redação, você me viu apontando isso. Falta um pouco mais de cuidado na elaboração do impacto. Fora isso, é texto para você colar, copiar e usar de referência para suas construções. Entendido? Vamos fazer isso? As dúvidas que você tiver a respeito disso aqui, o que você tem que fazer? Me manda, eu ajudo você a entender e principalmente a transformar um texto bem feito desse no seu texto nas próximas produções. Combinado? Fechou? Fechou.